Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem aí em suas casas. Então, hoje será a nossa primeira aula e nós iniciaremos com o assunto de óptica geométrica, na verdade, né? Nós vamos trabalhar aí na frente C1, se não me engano, eu vou trabalhar junto com o professor Samuel. E, bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu me chamo Vitor Tramontim, eu estou no quarto ano de Física e Licenciatura e já dou aula há 2 anos, 3 anos, né? Aí nos colégios da Ponta Grossa, beleza? Então, eu desejo para vocês um ótimo estudo, eu espero que essa aula, que vai ser introdutória, seja muito boa para vocês, que vocês se motivem em estudar física e espero que com a gente vocês aprendam ótica para passar no vestibular e alcançar aí o seu objetivo, que é entrar na universidade, entrar na UEPG, tá certo? E vamos lá então, né? Então, os estudos de hoje, que eu vou trabalhar aqui com vocês juntos, né? Vai ser de introdução à ótica geométrica, beleza? Então vamos lá. Então, o que nós iremos conseguir explicar aqui nesses estudos que nós faremos com vocês? Tá? No total serão 8 aulas, em que as 7 primeiras aulas serão aulas de teoria com exercício. E a última aula, a aula 8, vai ser de resolução de exercícios, né? Um simuladão aí para revisar tudo bem boa, beleza? Então aqui eu trouxe algumas imagens, mas eu tenho aqui os vídeos desses experimentos que vocês veem aí, né? Uns não são experimentos de propósito, né? Mas vamos ver, são situações do cotidiano, tá? Então aqui nós temos o fenômeno da dispersão da luz, né? O famoso prisma de Newton, né? Aquele prisma que está lá na capa do álbum do Pink Floyd, né? Então esse fenômeno é o fenômeno da dispersão da luz. Então estudando a ótica aí junto com a gente, vocês vão conseguir é, aprender, né, sobre como explicar esse fenômeno, beleza? Quando a gente for estudar lá prisma, certo? Vou pausar aqui. Bom, então o fenômeno de difração vai ser esse fenômeno bastante curioso aí da luz, que na verdade, no fundo, é ele contornar objetos. Seja ele contornar uma fenda, né? Por exemplo, um buraquinho muito pequenininho, né? Na verdade, quando a gente for estudar aí ondulatória, né? Vocês vão ver que esse tamanho, né, do buraquinho tem que ser um tamanho bastante específico, beleza? Ou ele acaba contornando objetos, né? Por exemplo, um fio de cabelo, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? E ele acaba formando aquelas figuras de difração aqui, né? Onde tem franjas claras e franjas escuras, beleza? Outro experimento interessante de se estudar, fenômeno interessante de estudar, é esse que vocês estão vendo aí, né? A decapitação da cabeça das pessoas numa piscina, né? Brincadeira à parte. Isso aí que vocês estão vendo é o fenômeno da refração, né? Em que a câmera está filmando em que a cabeça da menina está num lugar e o corpo da menina está em outro lugar, né? E tem tudo a ver aí com o fato da pessoa estar na água, estar fora da água, né? Então é isso aí, beleza? Tinha aparecido um outro vídeo ali, né? Enfim, foi sem querer, não era proposital, beleza? O outro fenômeno da luz é o fenômeno do espalhamento, né? Esse fenômeno também vai ser estudado, né, para explicar, por exemplo, por que o céu é azul durante boa parte do dia e ao final do dia ele é vermelho, né, alaranjado, um pouco amarelo, né? E tem tudo a ver com esse fenômeno aqui, esse experimento que vocês estão vendo, né? Em que aqui mais próximo está mais azul, né? E aqui levemente mais avermelhado, né? Mas vocês concordam comigo que essa cor aqui não está mais presente aqui, né? E aí, isso explica, né? Esse experimento demonstrativo aqui é uma forma de explicar por que que o céu ele é azul durante o dia e durante a noite não, mas à tarde da noite, né? Ele é aí mais avermelhado, tá certo? Isso aí é bem bacana, tá? Agora um experimento muito legal, que é da polarização da luz, certo?
A polarização da luz, ele é um fenômeno que escolhe qual tipo de luz, qual comprimento de onda que vai passar por certo objeto, né, que a gente sempre chama de polarizador, certo? E à medida com que você gira esse filtro que ele está mostrando ali, ele seleciona um tipo de luz, né? Beleza? Então aquele lá era um fenômeno da polarização, tá? Outro fenômeno muito interessante é o da interferência das ondas, né? O fenômeno de você combinar a luz para provocar novos efeitos, né? Por exemplo, esse cubo aqui é interessante, né? E ele vai mostrar, ó, cada face tem uma certa cor, né? O amarelo, você tem o vermelho, você tem o azul, né? Mas se você mistura essas faces, você forma o verde, né? O verde ali, o alaranjado, o azul mais escuro, né? E assim por diante. Tá? Então isso é um fenômeno bastante interessante da luz que a gente vai conseguir explicar aí nesses estudos, né? Então outro fenômeno aqui de interferência da luz é esse aqui, que é muito legal. Tá? Então, aqui, ó, nesse fenômeno, tem tudo a ver com o que é o tipo, o que é a cor, né? Como a gente pode formar novas cores, o que que é a cor branca, né? Então veja que inicialmente ele estava apontando o canhão verde, tá certo? Depois ele aponta o canhão vermelho, né? E depois ele aponta o canhão azul, tá? Então, vocês concordam comigo que essas cores vão se misturando, né? E essa parede que inicialmente era verde, né? Passou a ser branca à medida que ele foi adicionando as cores. Então, esse é um fenômeno da interferência da onda, né? E também tem tudo a ver com a cor, né? O que que é a cor, definitivamente, certo? Então, esse é um fenômeno aí também bastante muito bonito, né? De se ver, beleza? Aí, outro experimento, o experimento da reflexão total, também um experimento da reflexão, né? Da refração, que a gente consegue observar aqui, tá certo? Então, olha que coisa fantástica, né? Como a gente consegue curvar a luz, certo? Isso é um experimento bem bacana, né? Aqui, no caso, vou pegar aqui. Nesse primeiro caso, vejam que a luz ela sofre, né, um deslocamento paralelo, que ela estava caminhando para cá, depois que passa pelo prisma, ela vai um pouquinho mais para baixo. Né? Esse deslocamento é o deslocamento paralelo que a gente chama. Né? E aí também é um outro fenômeno que a gente consegue visualizar, né? E a gente vai estudar sobre isso. Né? Esse é o fenômeno da refração. Né? Beleza? A gente vai estudar melhor mais para frente. Bom, é bem bonito de se ver, né? Aqui, né, o conceito de refração aplicado a superfícies curvadas, né? Então, quando você tem um meio, né, e esse meio ele é curvado, então ele acaba produzindo esses raios luminosos em que é interessante de visualizar, né, como eles são curvados. E aqui ele não sofreria um deslocamento paralelo, né? Aqui ele sofre um deslocamento angular, tá? Isso é muito legal. Isso tem aplicação, né, nas nossas lentes, né, em telescópios também. Isso é muito importante, tá? Aqui um fenômeno que é, aqui um fenômeno que é bom de se explicar, que é o fenômeno é a situação, né, o problema, né, em que a gente consegue simular o comportamento do nosso olho humano, né, do nosso olho. No caso, é, esse primeiro caso aqui, né, só falando rapidamente, é o caso em que a pessoa teria miopia, né, em que a luz ela é conjugada à frente da retina que fica aqui atrás do olho, tá certo? E aí você adiciona uma lente, tá? Uma lente do tipo divergente para poder consertar o problema da visão, tá? Então, dependendo do tipo do problema da visão que a pessoa tem, você já consegue saber qual lente que ela precisa usar, né? Ou lente de óculos ou lente de contato, né? Para poder consertar o seu problema de visão, beleza?
Então isso é bem interessante de visualizar. Aqui, novamente, né, quis apresentar para vocês aí o experimento da fibra ótica, né? A fibra ótica ela é amplamente utilizada agora em conexões de internet, mas ela é uma aplicação aí dos efeitos de reflexão total, que é aquele lá que eu tinha mostrado agora há pouco, né? O professor, vocês vão ver, ele aponta uma luz, inicialmente, né? Ó, veja, o fio está todo curvado ali, mas ele vai apontar o laser ali no começo, né, desse fio, e a luz vai aparecer lá na outra ponta desse cabo de fibra ótica, né? Então esse é um fenômeno muito bastante interessante, bastante legal de se estudar, né? E de visualizar, né, essa mágica, maluquice, né, que é feita com a luz, beleza? Aqui um fenômeno que revolucionou a física, né, aí do século XIX para o século XX, né? Fenômeno que Einstein explicou e que o Heinrich Hertz, né, ele descobriu esse fenômeno, né? É o fenômeno do ultravioleta. Perdão, é o fenômeno do efeito fotoelétrico, que é um fenômeno em que a luz ela consegue arrancar elétrons dos materiais metálicos, né? Esse é um fenômeno muito massa. E aí teve aplicação em diversas áreas, né? Tanto é que pela explicação disso, o Einstein ganhou o prêmio Nobel, de tão importante que foi, né, esse experimento, tá? E aí, e aí tem toda uma relação com a frequência da luz, ou seja, a cor da luz, né? E aqui deixa eu só explicar rapidamente, né? Vejam que aqui está abertinha, né? Ali essa perninha aqui desse instrumento, né? Desse aparelho. E aí quando você incide a luz, você acaba ejetando os elétrons ali e ele volta a ficar ficar em contato novamente, né? Sem ficar com as perninhas abertas ali. Beleza? Desse aparelho. Então esse é um fenômeno muito interessante, né? O efeito fotoelétrico. E tem tudo a ver com a cor da luz, né? Ou seja, a frequência da luz. É muito legal, tá? E aí, novamente, eu queria mostrar para vocês, né, o fenômeno lá da difração, mas aplicada ao experimento de dupla fenda, né? O experimento de dupla fenda, tá? Em que você incide o laser, né, com comprimento de onda certo, com um buraquinho, né, correto, e aí você tem esses padrões aqui, né, esses padrões de interferência, tá? Esses padrões de interferência, vocês podem ver que, ó, tem uma parte escura e tem uma parte clara, né? E, na verdade, não é que assim, tem diversas explicações, né, para esse fenômeno, né? Mas a explicação mais amplamente divulgada é que não está chegando luz nessas partes escuras. Está chegando luz. Só que a luz que chega ali, elas se cancelam. Então, esse é devido ao comportamento ondulatório da luz. Isso é muito interessante de imaginar que você tem ondas chegando ali, mas elas se cancelam, né? Como se fosse assim como acontece numa corda de violão, né, em que você tem pontos que não a onda não vibra, a corda não vibra, né? E aí aqui é a mesma coisa que está acontecendo. A luz chega ali, mas ela se cancela, ou seja, não vai emitir nenhuma luz porque a luz está se cancelando, né? E aí tem toda uma explicação, né, da onde que vem essa luz, por que que ela se cancela, né, quais as condições para ela se cancelar. Isso é muito legal, né? Então todos esses experimentos aí, pessoal, que eu mostrei para vocês, não tem mais um? Isso, tá bom? Então todos esses experimentos aí que eu mostrei para vocês são os estudos da ótica, né? São os estudos que nós fazemos e aí que os cientistas aí, né, do mundo todo estão há mais de séculos, né? Não vou cometer um erro aqui de dizer quando que começou os estudos da ótica, mas estão aí, digo para vocês, há 3.000 anos estudando ótica. O que é a luz? Até hoje é, se pergunta, né, sobre o que é a luz. Se você colocar lá, né, no YouTube, procura lá por Paulo Nussensweig. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou colocar aqui. O que é o fóton? O Paulo Nussensweig. Agora eu não vou acertar de cabeça, mas
essa, essa transmissão aqui ocorrida há 5 dias, né? E ele explica o que é o fóton, e ele chega à conclusão, né, que é a concepção mais moderna do que a luz seria composta por fótons, né? E ele chega à concepção de que a gente não sabe direito ainda o que é de fato a luz, né? E até ele brinca no final da palestra, ele lança uma pergunta do tipo: a gente não sabe muito bem explicar o que é um fóton, mas dois fótons a gente sabe muito bem explicar. Enfim, ele lançou a pergunta. Então, para vocês verem como ainda é um grande mistério, né, da natureza em saber o que é a luz. Beleza? Então, mas já que estamos aí falando da luz, então, que, né, é um grande mistério, vamos começar aí com algumas explicações sobre a luz, tá? Então, nesses primeiros estudos, né, nós, antes de começar de fato com o conteúdo, nós não iremos, aqui nós iremos trabalhar apenas com luz, considerando a luz como se fosse um raio luminoso, né? O estudo da ótica. Então nós não iremos trabalhar aqui com o conceito de onda, a luz como uma onda, né? Apenas aqui com um raio luminoso, como a gente vai trabalhar aqui como se a luz fosse uma reta, lá da a reta mesmo lá da matemática, tá? Então a gente vai considerar isso. Essa é uma concepção bastante simples e que dá para explicar bastante fenômeno, tá? Ela tem as suas limitações, claro, mas já ajuda a gente a entender muitos conceitos, né, muitos fenômenos da natureza. Beleza? Tá? Então, vamos lá. É interessante a gente também classificar o que são fontes de luz, né, em primária e secundária. Tá? Então, as fontes primárias seriam as fontes que geram luz, né? Por exemplo, o sol é uma fonte primária, uma lanterna, como vocês estão vendo ali, o farol, né? Ali das praias, né? Para os navios se localizarem, tá certo? O celular é uma fonte primária, uma lâmpada, né? É uma fonte primária. Então, tudo que emite luz, produz luz, na verdade, que gera luz, é uma fonte primária. Agora existem corpos, né, que eles refletem muito bem a luz. Por exemplo, um espelho. Por exemplo, a lua. A lua, as noites, né, são iluminadas pela lua. Porém, a lua não é um corpo que gera luz, né? Não existe nenhum fenômeno que acontece na lua que gera luz. Então, a gente chama que ela é uma fonte secundária, tá? E objetos comuns, né? Às vezes você pega uma folha branca, né, para você se iluminar, para refletir a luz de uma maneira melhor do que os objetos escuros, né? E aí tem toda a técnica de iluminação. Então, isso seriam objetos secundários. Um outro conceito também muito importante de se ressaltar seriam diferenciar fontes extensas de fontes pontuais. E aí existe uma dependência entre a distância que essa fonte de luz está. Por exemplo, se nós chegamos, se nós chegamos próximo ao Sol, por exemplo, ali de Mercúrio, o Sol já passa a ser uma fonte extensa de luz, né? Porque ele está muito próximo. Agora, se nós estamos aqui na Terra, estamos muito longe, né? O Sol já passa a ser uma fonte pontual. Então, existem mais essas duas classificações, né? De extensa e pontual, beleza? Ou mais fácil ainda, pensar numa lâmpada, né? A essa distância aqui, a essa distância que eu tô, né, ela seria uma fonte pontual de luz, né? Mas se eu chegar muito próximo dela, ela passa a ser uma fonte extensa de luz, beleza? Então existem aí essas 4 classificações, tá, para fontes de luz. Isso tem implicação lá no conceito de sombra e penumbra, tá bom? Então vamos aí para os princípios da luz lá da ótica geométrica, tá? Ah, os princípios da luz eles são 3, que é o da independência da luz, o da reversibilidade e da independência e da propagação retilínea, tá? O que é o da independência da luz, né? Por exemplo, quando eu gero uma luz vermelha e uma luz verde,
certo? Quando você ilumina o chão, né, você vai ver que no meio, onde elas se interceptam, elas se interferem, né, e gera uma luz uma terceira cor, né, aqui no caso o amarelo. Mas após passar da região em que elas se interceptam, elas voltam a ser é, igual a eram antes, tá? Então esse é um princípio da óptica geométrica, tá? Aqui, ó, por exemplo, volta a ser vermelho e aqui volta a ser verde, né? Esse fenômeno a gente percebeu, ó, aqui nesse experimento aqui, ó, né? Nessa observação aqui, tá? Na verdade, melhor dizendo aqui, né? Em que você tem a luz emitida, né? Mas ali no meio elas se interferem, beleza? Outro princípio da luz é o da propagação retilínea, tá? Que diz o seguinte, que o raio emitido, né, ele propaga sempre em linha reta. Isso é bastante plausível, né? Por exemplo, o fenômeno da sombra, tá? A sombra da Lua, né? A gente consegue perceber bem. Se a gente traçar uma linha reta, né, lá da fonte pontual, que é a lâmpada, encostar aqui na lateral ali do monitor e ligar até o ponto ali da sombra, né, você vai ver que ela forma uma linha reta, beleza? Ou, né, novamente, né, nesse experimento aqui da, das fontes de luz, né? A gente percebe que, ó, é uma linha reta, tá? Então esse é um princípio, né, aí da luz, beleza? Então esse é um princípio da luz e aqui nós temos aí duas classificações interessantes de se estudar, tá? Que é o fato da sombra. O que é o efeito da sombra, né? A sombra, ela é caracterizada por uma região que não recebe luz nenhuma, tá? E aonde é essa região, tá? Vocês concordam comigo que o limite de emissão de luz aqui do Sol, né, ele seria um raio saindo daqui, passando aqui na Terra, né, do lado superior e passando daqui, emitido daqui e passando no lado inferior da Terra, né? Então esse raio aqui, ó, cobre esta região aqui, tá? Cobre toda essa região, né? Ok. E aí esse outro raio aqui, né, da mesma forma, cobre toda essa região aqui de baixo, tá? Porém, veja, se tivesse só uma fonte de luz pontual daqui, né, você não teria luz aqui, né? Porém, como você tem esse lado aqui emitindo luz, essa região aqui, ó, essa região aqui, ela recebe um pouco de luz e não recebe luz de uma outra parte. Então ela é caracterizada como penumbra. Agora, essa região aqui, né, do interior, ela não consegue receber luz tanto da parte superior do Sol como da parte inferior, tá? E por isso aqui é sombra. Okay? E essa região de baixo aqui é a mesma coisa que a de cima, tá? Penumbra, sombra, penumbra. Outro princípio da luz, né? Que é o da reversibilidade, né? O da reversibilidade diz o seguinte, que se eu tiver dois pontos distintos, né, em que você consegue visualizar eles a partir de um espelho, certo? O caminho que esse observador daqui, essa pessoa daqui e essa outra pessoa daqui observam um do outro, né, olhando para o espelho, o caminho que a luz faz é o mesmo, tá? Ou, em outras palavras, né, o caminho de ida é o mesmo que o caminho de volta, tá? E devido ao princípio de independência da luz, né, eles não acabam caminhando independentemente, tá bom? Agora uma polêmica lá do ano de 2012, eu acho, 2013, alguma coisa assim, né? Que cor que é esse vestido, beleza? E aí, antes de perguntar, né, para um físico, digamos que alguém chegue e pergunte para um físico, né, que cor que é esse vestido, né? Claramente, antes mesmo ele vai perguntar, né? Mas como assim cor? Mas depende da luz que é emitida, né? Depende da claridade, depende no caso, como eu estou vendo aqui, como vocês estão vendo, né, esse vídeo numa tela de computador ou de celular, ah, depende também da tela do computador, né? Mas se você estivesse vendo esse vestido, né,
lá ao vivo, né, e a cores, a cor desse vestido ia depender da luz que está sendo emitida sobre esse vestido, assim como qualquer coisa, né? Lá naquele experimento lá que eu tinha mostrado para vocês, a cor da luz, a cor lá da parede, do chão, depende da luz que estava sendo emitida, né? Se é uma luz vermelha, a cor que vai ser emitida vai ser vermelho. Se o, o objeto, né, tiver esse pigmento vermelho, tá? Então, se não tiver, não vai emitir, né? Então, por exemplo, se eu pego um exemplo clássico, se eu pego uma bola vermelha e imito uma luz azul sobre ela, né, em que você fez um experimento, vedou todas as outras entradas de luz e pegou uma lanterna azul e e emitiu sobre essa bola vermelha. Que cor que você vai ver? Você vai ver uma cor nenhuma, na verdade. Você vai ver cor preta, né? Por quê? Porque aquele objeto não emite cor azul, ele emite apenas cor vermelha. Então só vai emitir a cor se a luz que estiver sendo emitida sobre aquele objeto tiver a cor desse objeto, né? A cor pigmento desse objeto, tá? Então existe essa diferença, né? Entre cor pigmento e cor luz, tá? Então aqui é interessante a gente notar o seguinte, que, por exemplo, se eu pego uma luz azul, né, e misturo com o vermelho, vai dar aí o magenta, né, o rosa, tá? Se eu misturo o azul com o verde, né, vai dar o ciano. Se eu misturo o vermelho com o verde, dá o amarelo. Se eu misturo todas, dá a luz branca. Tá? Agora, se eu misturo o pigmento, né, a tinta, o ciano com o magenta, vai dar o azul. Né? Se eu misturo o amarelo com o ciano, né, vai dar o verde. Tá? Então, por isso que quando você vai comprar tinta de uma impressora, não vai ter lá o vermelho, o azul e o verde, né? Vai ter o quê? Vai ter o ciano, o amarelo e o magenta, né? Da mesma forma que, se você for ver numa uma TV LED, né, você não vai ter se você aproximar lá muito próximo, né, enxergar ali a TV LED, não vai ter o ciano, o magenta e o amarelo. Vai ter quais luzes, quais cores, né, de luz sendo emitida? O vermelho, o azul e o verde, tá? Porque quais são as cores? Isso, né, significa que as cores primárias de luz emitida é o da esquerda. As cores primárias das luzes emitidas por pigmentos, né, de tinta, são as da direita. Se eu misturar todas essas cores ali, dá o preto. Tá? Então aí tem essa diferença entre cor luz e cor pigmento, cor tinta. Né? Então, só para retomar, resumo aí sobre o que é a cor dos objetos. Né? Primeiro, a cor de um objeto depende da luz que está sendo emitida sobre ele. Né? Segunda coisa, você só vai ver um objeto colorido, né, por exemplo, verde, se a luz que estiver emitindo sobre esse objeto verde conter a luz verde. Tá? E aí tem outras questões também que sobre as cores, né? A questão do nosso olho e a forma como excitado, né, as células aí do nosso olho, que também tem uma grande relevância, beleza? Mas basicamente é isso. Agora é interessante nós caracterizarmos os tipos de meio, né? Transparente, o translúcido e o opaco. O transparente, né, é que quando os raios de luz passam por esse meio, eles passam uniformemente, né? Eles atravessam esse meio uniformemente. O translúcido é quando o raio de luz passa pelo translúcido e ele passa mais ou menos, né? Não passa muito bem, ele acaba se desviando um pouquinho, daí por isso que fica meio borrado. E o opaco é que não passa nada. Tá? Uma característica interessante de se estudar é, é notar o seguinte, que dependendo do raio de luz, do tipo de luz que você está emitindo sobre um objeto, esse objeto ele é opaco ou transparente. Vamos resumir os dois assim, sabe? Por exemplo, o vidro. O vidro ele é transparente para a luz visível.
Mas para o ultravioleta, por exemplo, ele é opaco, ou seja, ele não deixa passar a luz ultravioleta. Tá? É, a maioria dos objetos, né? Por exemplo, né, o chumbo. Né? O chumbo ele é opaco para todos os tipos de luz. Raios X, raios gama, para todos, ele é opaco para tudo. Né? Agora, o concreto não é opaco para todos. Né? Para os raios gama, por exemplo, ele é translúcido, um pouco, né? Transparente. Depende da espessura do concreto. Tá bom? Então aí é interessante a gente notar que essa classificação também dos objetos depende da luz que está emitida sobre ele. Tá bom? E aí vamos então para alguns exercícios, beleza? Em que a gente vai aplicar os nossos conhecimentos. Peguei alguns exercícios em que envolvem um pouco de matemática, tá? E também um pouco de alguns conceitos, né, aí da luz. Ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Em um dia sem nuvens, ao meio-dia, a sombra projetada no chão por uma esfera de 1 centímetro de diâmetro é bem nítida se ela estiver a 10 centímetros do chão. Entretanto, se a esfera estiver a 200 centímetros do chão, sua sombra será um pouco nítida, será borrada. Né? Pode-se afirmar que a principal causa do efeito observado é o fato de que, né? Por que isso acontece? Por exemplo, se você fizer o experimento aí na sua casa, se você pegar uma caneta, chegar próximo ao chão, você vai ver que a sombra começa a ficar cada vez mais nítida. Ou seja, você está fazendo com que a região, né, que não chega à luz comece a chegar na região apenas de sombra, né, e não na região de penumbra. Então, quando você aproxima, você está fazendo com que a sua tela, né, que seria o chão, pegue somente a região de sombra, beleza? Então, isso ocorre por quê? Letra A. O Sol é uma fonte extensa de luz? Correto. Isso acontece porque o Sol é uma fonte extensa de luz. Porque se fosse uma fonte pontual, só ia ter sombra, né? Porque só ia ter um ponto em que estaria emitindo luz, tá? Devido ao Sol ser um objeto, né, extenso, tá? Aí ele acaba ocorrendo aí esse problema, beleza? Letra B. O índice de refração do ar depende da temperatura. Tem nada a ver. C. A luz é um fenômeno ondulatório. Não tem problema você explicar esse fenômeno por ondulatório ou por raio de luz. Tá? A luz do Sol contém diferentes cores. Não tem relação com as cores. A difusão da luz no ar borra a sombra. Não ocorre difusão próxima. Você precisa de uma distância muito grande, né, para ocorrer difusão, né, do ar, por exemplo. Beleza? Então a resposta é a letra A. Segundo exercício. Dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente se interceptam em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que os raios luminosos se cancelam. Letra B. Mudam a direção de propagação. Letra C. Continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Letra D. Se propagam em trajetórias curvas. Letra E. Retornam em sentidos opostos. Né? Como a gente tinha visto lá do princípio da luz, que é o da independência da luz, o correto aqui seria a letra C, né? Que continuam se propagando da mesma forma que antes. Então, se cancelar, esses raios de luz podem se cancelar? Podem se cancelar. Porém, depende aí deles estarem defasados ou não. Né? Esse aí é um fenômeno do lado ondulatório. Tá? Mudam a direção de propagação? Não. Esses raios eles não acabam colidindo um com o outro, né? Letra D, se propagam em trajetórias curvas, e isso a luz só vai se propagar em trajetórias curvas em meios aí em que o campo gravitacional é muito grande, por exemplo, o Sol, buraco negro, né? Daí foge aqui do nosso escopo, né? Vai lá para a teoria da relatividade geral do Einstein, né? Letra E, retorna em sentidos opostos, né? Aí depende se tem aí uma reflexão, né? Mas enfim, esses dois raios de luz não vão fazer com que um colida um com o outro, né? E volte, tá? Então aí não faz sentido. Então o correto é letra C, beleza? Terceiro exercício e o último. Posicione-se de frente para a Lua. Em seguida, coloque um lápis em frente ao seu olho, a uma distância suficiente.
para que o diâmetro do lápis bloqueie totalmente a imagem da Lua. Considere o diâmetro do lápis igual a 7 milímetros, a distância do olho até o lápis igual a 75 centímetros, e a distância da Terra à Lua igual a 380 mil quilômetros. Tá? Então, essa situação que está aí toda escrita por extenso para vocês é como a situação fosse a seguinte. Imagine que você aí é a câmera aí do meu celular que está gravando, beleza? Esse lápis, né, seria aí o meu dedo, em que eu vou aproximar até tampar totalmente aí o meu rosto, beleza? Ó, tampou, né? E eu sou a Lua, né? Então esse aí seria o caso, né? E seria esse experimento aí que ele está fazendo. E aí, bom, você sabe o diâmetro do meu dedo, né? O do lápis ali no caso, né? Você sabe a distância aí do seu olho, ou seja, da minha câmera até o lápis, e você sabe a distância da Terra, né? Ou seja, da câmera até a minha cabeça, né? Você sabe a distância da Terra à Lua, né? Agora ele quer saber qual que é o tamanho do diâmetro da Lua, né? E aí, nós vamos aí fazer a aplicação desse exercício que eu já tinha resolvido aqui para vocês anteriormente, tá? Então, notem o seguinte. Então, matematicamente, né, representando esse fenômeno, tá? Ele está aqui para vocês, em que aqui eu vou ter a Lua, eu vou ter o lápis, né, com o diâmetro Dzinho, tá? O diâmetro da Lua, Dzão, né? A distância do seu olho até o lápis seria a distância Lzinho e a distância de você até a Lua seria Lzão, beleza? E aí, por semelhança de triângulos, né? Porque você vai ter esse triângulo maior aqui, tá? Fazer de marcador aqui, né? Esse triângulo maior aqui, certo? E esse triângulo menor aqui, né? Eles estariam compartilhando esse ângulo aqui, certo? Ou seja, eles são semelhantes, ok? Então, essa relação aqui vale, né, lá da matemática. Dzão sobre Lzão é igual a Dzinho sobre Lzinho, certo? Então, como ele quer saber o diâmetro, né? Como ele quer saber aqui, ó, o diâmetro, eu vou isolar o diâmetro. O que que eu faço? Eu pego o L e passo multiplicando, né? E eu chego agora nessa equação aqui, tá? Então, Dzão vai ser Lzão, Dzinho sobre Lzinho, beleza? E agora ele dá os valores, só que ele dá tudo em unidades diferentes. Ele dá em quilômetro, ele dá em milímetro e ele dá em centímetros, tá? Então, a distância Lzão é 380 mil quilômetros. E eu deixei explícito aqui a unidade. Vocês vão ver por quê. Tá? O Dzinho é 7 milímetros. E o Lzinho é 75 centímetros. Ok? Por que eu deixei toda a unidade aqui explícita, tá? Porque lá na resposta, se vocês forem ver, tá tudo em quilômetro, né? Opa! Tá tudo em quilômetro, beleza? Então, eu deixei aqui o quilômetro, tá? E aí, olhem o seguinte, olhem a estratégia que eu vou fazer, tá? Então, eu vou repetir aqui novamente esse 7 milímetros com 75 centímetros, tá? Só para outra página. E aí, veja o seguinte, eu vou manter aqui o quilômetro, tá? E aí, ó, no lugar do milímetro, que é o prefixo, né, do 10 elevado a menos 3, eu escrevo aqui no lugar do m, 10 elevado a menos 3, tá? E no lugar do centímetro, eu escrevo 10 elevado a menos 2, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vejam que agora metro com metro eu já consigo simplificar, né? E vai sobrar apenas o quilômetro. Beleza, não vou precisar mais transformar a unidade. Agora eu só vou trabalhar com o número, ok? E aí vejam o seguinte, esta fração aqui, ó, eu vou aproximar, porque na resposta lá ele pede aproximadamente, eu vou aproximar essa fração aqui para 7 sobre 10, ok? E vou fazer a conta aqui da potência, né? 10 elevado a menos 3 divididos por 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 mais 2. E a regra lá da potência, né? E você repete a base e subtrai os expoentes, né? Menos 3 menos 2. Ok? Agora, ó, por que eu aproximei essa fração aqui para 7 sobre 70? Porque aí 7 sobre 70 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Beleza? 1 sobre 10. Agora, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Beleza? Ó, 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2.
quando é multiplicação, eu somo os expoentes, né? Então vai ficar menos 1 mais menos 1. Então eu tirei duas vezes 1, ou seja, eu tirei 2. Beleza? Tá aqui, ó, menos 2. E agora eu tenho a multiplicação de 380.000 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicar por 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que cortar dois zeros, tá? Se eu cortei aqui dois zeros, eu posso excluir isso aqui. Né? E vai ficar quanto? 3.800 quilômetros de diâmetro, certo? Ou seja, a resposta vai ser lá, já tinha mostrado, né? A resposta vai ser letra D. Bom, eu tinha chego, né, no resultado de 3.800, mas 3.500, como ele já está falando ali aproximadamente, é o suficiente para resolver essa questão, beleza? E na prova da UEPG você vai encontrar muito dessas situações, em que às vezes você não precisa calcular exatamente o valor, e sim aproximadamente. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido bastante motivadora para vocês continuarem estudando, tá? E muito obrigado e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.